Me chame de Rafael Montenegro. É claro que esse não é meu nome verdadeiro. Homens como eu não se expõem. Homens como eu se protegem dentro de um sistema que vocês jamais vão compreender por completo. Eu sou um dos mais respeitados maçons em atividade no Brasil. Já ocupei posições que muitos nem sabem que existem. Caminhei por corredores onde decisões que mudaram o rumo de empresas, cidades e até de leis foram tomadas com uma simples troca de olhares. Eu sou aquele que fala pouco, mas quando falo, o mundo ao meu redor se movimenta. A grande maioria não faz ideia o que é o núcleo da maçonaria. Vocês sabem o que permitimos saberem e ponto. Sempre tive tudo: fortuna, influência, respeito. Minha imagem pública era irretocável. Casado com uma mulher linda, mãe dos meus filhos, uma mulher doce, sensível e, acima de tudo, discreta. Clarice, esse era o nome dela. Um nome leve como ela mesma. Clarice era daquelas mulheres que falam baixo, cuidam dos detalhes da casa e dos filhos com uma dedicação quase religiosa. Eu era o homem admirado. Ela era a esposa perfeita. Nós éramos o retrato da família modelo. E éramos felizes, ao menos no olhar dos outros. Na realidade, a verdade era mais cinza. A chama que um dia nos uniu se apagou há anos, e o que restava era a conveniência. Na maçonaria, especialmente entre os graus mais elevados, a aparência importa. Ter uma família estruturada, estar casado, ser um homem de honra, tudo isso conta. A imagem que você projeta sustenta o poder que você exerce. E eu sabia disso. Por isso, mesmo quando o sentimento já tinha morrido, eu continuei com Clarice. Não por amor, por estratégia. Foi num final de semana como qualquer outro, em uma das minhas fazendas no interior de Minas Gerais, que tudo mudou. Clarice amava cavalgar. Era uma das poucas atividades que ainda lhe davam prazer. Ela gostava do vento no rosto, da sensação de liberdade. Eu me lembro do som dos cascos no solo seco, do cheiro do campo e da voz dela dizendo que voltaria antes do almoço. Mas ela não voltou. Um dos funcionários apareceu desesperado, gritando por socorro. O cavalo havia se assustado com uma cobra e disparado. Clarice caiu. Maldita queda! Ela foi jogada com força contra uma cerca de madeira. Fraturou a coluna cervical. Os médicos foram claros. Paralisia do pescoço para baixo. Para sempre. Naquele dia, algo dentro de mim se partiu. Eu fiquei horas sentado na varanda da fazenda, olhando para o horizonte, com um copo de uísque na mão e o estômago embrulhado. Ela estava viva, mas aquilo não era mais vida. Aquela mulher que um dia eu admirei, aquela companheira de tantas lutas, agora dependia de tubos, enfermeiras e medicamentos para sobreviver. Quando a levei de volta para casa, já adaptada com rampas, equipamentos e um cheiro constante de antisséptico no ar, eu sabia que minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Clarice fazia o possível para manter um semblante positivo. Mesmo sem movimento do pescoço para baixo, ela usava o pouco que tinha para tentar me agradar. Escolhia filmes que eu gostava. Pedia que colocassem perfumes que eu gostava nela. Fazia questão que os filhos vissem que ela estava forte. Mesmo quando chorava sozinha de madrugada, eu via aquilo, vi tudo e não sentia nada, nada além de pena. O amor já não existia. Fazia anos, mas a partir dali, nem a pena me impedia de me sentir preso. Eu me via encarcerado numa realidade que não escolhi, representando um papel que já não fazia sentido. Mas eu continuei, porque eu sou Rafael Montenegro. Eu sou um homem que nunca falha, um homem que não abandona, um homem que sustenta a imagem de equilíbrio, mesmo quando tudo está em ruínas por dentro. Os jantares com amigos se tornaram silenciosos. Os filhos adultos começaram a passar menos tempo em casa, e eu, cada vez mais, me recolhi em mim mesmo. Me afundei em compromissos da ordem, viagens a trabalho, encontros discretos. Tudo era uma tentativa de me manter funcionando.
Mas dentro de mim crescia algo complicado, algo que eu escondi de todos, até de mim mesmo. Essa é apenas a superfície, a camada limpa, a parte que o mundo pode ver. Mas se você está ouvindo isso, é porque está pronto para conhecer o resto. Porque o que vem agora não é para qualquer um. E eu aviso, uma vez que você escute, não tem como esquecer. A rotina me esmagava. O peso da aparência, da responsabilidade, da imagem. Os compromissos maçônicos, as reuniões com empresários, os jantares de fachada, os abraços falsos. E em casa, Clarice, imóvel, calada, tentando sorrir com os olhos enquanto o corpo não respondia mais. Eu via tudo aquilo e não sentia mais nada, nem tristeza. Só o cansaço de ser quem eu era. Eu precisava sair, respirar, quebrar o disfarce. E foi o que fiz. Eu fui para longe. Escolhi uma cidade onde ninguém me conhecia como Rafael Montenegro, onde o nome que eu carrego não significava nada, onde eu podia me perder sem deixar rastro. Lá, como quem busca o fundo do poço com consciência, entrei numa casa de mulheres. Nada que chamasse atenção, uma fachada simples, discreta, mas com gente ali dentro disposta a tudo por dinheiro. Eu entrei calado, sentei num canto escuro e pedi uma bebida. Olhei ao redor com desprezo, até que meus olhos encontraram os dela. Diana, jovem, loira, corpo de academia, com aqueles olhos que não tremem quando te encaram. Olhos de quem não sente medo, ou pelo menos finge bem. Tinha uns 25 anos, talvez menos. Rosto bonito, traços marcantes, mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito que andava, como se já tivesse feito coisas que a maioria das pessoas nem imagina. Eu chamei ela para sentar. Ela veio rindo, debochada. Conversamos pouco. Ela não queria saber quem eu era e eu não queria saber quem ela fingia ser. Só queria saber até onde ela iria. Descobri rápido que Diana era ambiciosa. Muito mesmo. Dizia que trabalhava ali por escolha, não por necessidade, que tinha planos, que queria abrir algo dela, que gostava de experiências diferentes. Era dessas que se entorpecem de liberdade e não aceitam ordens. Isso me intrigou e me atraiu. Naquela mesma noite, levei ela para um hotel. Fizemos o que era esperado. Foi intenso, mas comum. Ainda assim, ela me olhava de um jeito estranho, como se já sentisse que havia algo em mim que não era normal, mas não perguntou. Só aceitou o dinheiro, sorriu e disse: "Quando quiser, é só chamar." E eu chamei. Várias vezes. Começamos a nos encontrar com frequência. Ela parecia gostar da minha companhia. Eu era diferente dos outros. Pagava bem, não fazia escândalo, não era carente. E eu, por outro lado, comecei a perceber que Diana podia ser a chave para libertar algo dentro de mim que eu guardava e gostava há anos. Um segredo pesado, um desejo que sempre mantive trancado, algo que ninguém pode saber. Hematofilia, o prazer pelo sangue. Não estou falando de cenas violentas, estou falando de algo mais íntimo, de contato, de cheiro, de textura, de calor. No meu caso, esse desejo envolvia o sangue dela e também de animais. Uma coisa que cresce dentro de você com o tempo, como uma sede que nunca passa. Eu preparei o terreno, comecei aos poucos, comentava sobre fetiches, ela falava dos dela, quase todos dentro do que se considera normal. Mas eu fui além, disse que me excitava com sangue, que não era uma coisa violenta, era algo simbólico, ritualístico, quase espiritual. No início, ela fez cara feia, disse que isso era nojento, que era coisa de gente perturbada. Eu mantive o silêncio, olhei para ela e disse: R$5.000 por programa. Ela arregalou os olhos. 5.000 por algo que ela recebia 150 normalmente? Ela não disse sim na hora, mas 3 dias depois me mandou uma mensagem: topo, mas sem cortes, nada de dor, nada que me machuque. Fechei uma das minhas casas de campo para esses encontros. Um sítio afastado, cercado de mato por todos os lados. Coloquei câmeras na entrada
Reforço na segurança, tudo discreto. Era ali que eu a buscava e levava. Diana chegava empolgada, animada, tomava suas bebidas e sempre levava aqueles comprimidos sintéticos que ela chamava de bala ou orbital roxa. Um tipo de coisa que ela dizia que fazia a mente fritar e dançar. Enquanto ela entrava no clima, eu já preparava o ambiente. Colocava uma música eletrônica pesada, com batidas lentas e escuras. Ela dizia que parecia rave no meio do mato. Ela gostava. Achava diferente. Enquanto ela se perdia na luz fraca da sala, eu entrava no galinheiro que mantive nos fundos do sítio. Pegava 3 galinhas vivas, usava métodos rápidos. O sangue era recolhido em bacias e ali começava o fetiche. Passava o sangue em mim, nela. Às vezes, ela mesma pedia para espalhar no peito, nas costas, entre as pernas. Era uma cena que não caberia ser explicada em palavras. Parecia um transe. Eu me sentia completo. Não por violência, mas por algo mais profundo. Como se eu tocasse uma parte esquecida da existência humana. E ela, embriagada e alterada, entrava na mesma sintonia. E ali o couro comia. Depois, passei a trazer sangue de animais maiores. Bois, vacas, recolhia em garrafas de 2 litros com a ajuda de contatos em matadouros. Era mais prático, menos barulhento. Diana não perguntava mais, só aceitava. Às vezes, ela mesma colocava o sangue na pele, se lambuzava, dançava sozinha, sorria. E depois me dizia que aquilo era como mergulhar num sonho estranho. Vivemos isso por 3 meses. Sempre escondidos, sempre no mesmo padrão. No início era tudo intenso, excitante, libertador. Mas aos poucos eu percebi algo mudando nela. Diana começou a se calar durante os encontros. Antes falava, ria, dançava, depois ficava quieta, com o olhar perdido. Um dia, ainda no carro, antes de chegar no sítio, ela falou: "Eu não tô bem." Eu perguntei se era algo físico e ela respondeu: "Não, é mental. Não durmo direito. Me pego lembrando do cheiro do sangue, das músicas, da sensação. Parece que tem algo me observando. Eu tô ficando maluca." Eu tentei acalmá-la. Disse que era só cansaço, que podíamos dar uma pausa. Ofereci 10.000 para continuar. Ela se calou. Na semana seguinte, estávamos no portão da casa de campo, mas não quis descer do carro. Disse que não entraria. Disse que acabou. No início era até divertido, tipo uma doideira, mas agora isso tá me fazendo mal. Sinto calafrio no meio do dia, sinto nojo de mim. Parece que tem algo errado comigo, eu não aguento mais. Eu insisti. Ela negou. Eu ofereci mais. Ela recusou. Olhou-me com os olhos cheios de pavor. Não era medo de mim, mas medo do que ela mesma havia se tornado. Aquela rejeição foi o primeiro momento em anos que eu senti raiva. Não por ela me deixar, mas porque eu sabia que jamais encontraria outra como ela. E não é fácil encontrar alguém que aceitasse mergulhar tão fundo na minha sombra. Alguém que fizesse parte do meu segredo como ela fez. E então, naquele dia, algo dentro de mim decidiu que não terminaria ali. Quando Diana me deixou naquele portão, eu entendi que tinha perdido o controle. Pela primeira vez, uma peça da engrenagem que eu mesmo construí se rebelava. E isso, para um homem como eu, é inadmissível. Eu sempre fui respeitado, temido, obedecido. Em todas as esferas da minha vida, minha palavra era final. Mas ali, diante de uma garota de 20 e poucos anos, meu império vacilou. E isso me tirou o sono. Na manhã seguinte, sem sequer avisar ninguém, embarquei em um voo particular. Destino: Salvador. Eu tinha um contato lá, um grande amigo babalorixá, experiente, de uma linhagem forte, conhecido entre os poderosos que vivem nas sombras. Um homem discreto, temido pelos que conhecem os caminhos mais profundos da feitiçaria afro-brasileira. Alguém que não fazia trabalhos por dinheiro. Fazia por dívida, por respeito ou por favor.
No meu caso, era por reconhecimento. Cheguei na casa dele no subúrbio de Salvador. Um terreiro simples por fora, mas carregado de força. Era como entrar num lugar onde o tempo parou. O chão de terra batida, os tambores calados no canto, as imagens cobertas com panos escuros. Ele já me esperava. Estava sentado numa cadeira de madeira com um olhar que parecia atravessar a pele. Não me perguntou o que eu queria. Apenas disse: "Você abriu uma porta que não sabe fechar." Expliquei tudo. Falei de Diana, do sangue, do fetiche, do prazer, do descontrole. Ele me escutou em silêncio. Ao final, ficou alguns minutos calado, olhando fixo para o altar. Depois se levantou e entrou para os fundos da casa. Quando voltou, trazia uma garrafa de barro com algo que cheirava forte e uma pequena faca curva envolta em pano branco. Disse que o trabalho seria feito naquela noite e que para funcionar precisava do meu sangue. Ali, naquele terreiro silencioso, deitado no chão de terra, deixei ele cortar meu antebraço. Não foi fundo. Apenas o suficiente para encher uma pequenina tigela de barro. Ele misturou meu sangue com ervas, pós escuros, cinzas e um líquido espesso. Depois, murmurando em Iorubá, fez oferendas, desenhou símbolos no chão, acendeu velas de cor escura e invocou entidades que eu não ousaria nomear. No fim do ritual, colocou um objeto dentro da garrafa de barro, lacrou com cera e me disse: "Leve isso para onde ela dorme, enterre no terreno. Ela será sua, mas o que vier depois não é mais responsabilidade minha." Voltei para a cidade com a garrafa guardada numa caixa de madeira. Na noite seguinte, com Diana dopada após mais um reencontro confuso, enterrei o objeto no jardim da casa do sítio. E a partir dali, tudo mudou. Ela voltou. Não só voltou, como passou a me procurar. Mandava mensagens no meio da madrugada, dizendo que sonhava comigo, que sentia saudade, que queria fazer tudo de novo. Chegava rindo, mais solta, mais ousada. Parecia ter perdido qualquer filtro. Aceitava tudo, sem questionar. A conexão entre nós ficou ainda mais intensa, quase animalesca. Eu continuava pagando bem, até mais do que antes. E ela nunca dizia não. Mas com o passar dos meses, a transformação começou. Diana passou a ter comportamentos estranhos durante o ato. Ela gemia de um jeito diferente, como se estivesse com raiva. Começou a arranhar com força, a morder meu pescoço, meu ombro, meus braços. No início, achei que fosse parte da empolgação. Mas aquilo se intensificou. As mordidas deixavam marcas roxas. Em uma das vezes, ela cravou os dentes no meu ombro com tanta força que rasgou a pele. Quando afastei ela, vi que os olhos dela estavam esbugalhados, fixos em mim, como se não estivesse mais ali, como se fosse outra coisa. Ela começou a dizer coisas estranhas. Dizia que sentia vontade de me morder, de mastigar minha carne. Dizia isso rindo, como quem faz piada. Mas eu vi nos olhos dela que não era brincadeira. Um dia, durante o ato, ela lambeu uma ferida aberta e sussurrou no meu ouvido: "Quero te devorar por dentro." Aquilo me arrepiou. E pela primeira vez, eu tive medo. Diana passou a ficar agressiva. Fora do quarto, era como se nada tivesse acontecido. Mas durante as sessões, parecia possuída. Eu comecei a evitar os encontros, mas ela insistia. Ligava, mandava mensagens, dizia que estava sentindo falta, que precisava daquilo. Era como se algo tivesse se conectado nela de maneira irreversível. Algo que veio do ritual. Algo que eu mesmo causei. O Babalorixá havia avisado. Quando tentei afastá-la, ela mudou. Começou a ameaçar. Disse que tinha fotos, vídeos, prints. Em alguns momentos, quando eu deixava o celular ligado ou a câmera ligada por distração, ela dizia que tinha registrado tudo. Eu nunca autorizei gravação, mas ela sabia o que estava fazendo. Disse que se eu sumisse, jogaria tudo nas redes sociais. Disse que mostraria ao mundo quem era Rafael Montenegro e que queria ver se a maçonaria me protegeria disso.
Naquele instante, entendi que perdi o controle de novo. E dessa vez, não havia negociação. Ela não queria mais dinheiro, queria poder, queria domínio, e eu sabia que não podia permitir. Depois das ameaças de Diana, minha vida entrou em estado de alerta. Eu não dormia, eu não comia direito. Minha mente girava 24 horas por dia, tentando antecipar os próximos passos daquela mulher. Ela havia se tornado imprevisível, fria, cruel e, pior ainda, tinha se tornado parte de mim. Quando você abre uma porta dessas, não adianta fingir que consegue fechá-la sozinho. A ligação entre nós não era mais carnal, era espiritual. Algo havia sido ativado naquele ritual. Algo que nem ela, nem eu compreendíamos. Mas sabíamos que estava lá e que não ia parar. Foi numa manhã nublada, depois de uma ligação dela me ameaçando novamente, que eu tomei a decisão final. Com o coração pesado, mas a mente focada, voltei a Salvador. Eu sabia o caminho, o terreiro, o homem, e sabia que ele já sabia que eu voltaria. Quando atravessei o portão de madeira, o Babalorixá estava lá, parado, imóvel, como uma estátua viva. Me olhou sem expressão e disse com voz baixa, firme, como quem fala com os mortos: "Você voltou." Eu sabia. Me diga você, o fim dela é certo? Eu respondi com a alma vazia: "Sim, ela será apenas mais uma das anteriores. É um produto descartável." De fato, e acostumado comigo, ele entendeu tudo o que existia por trás daquelas palavras. Mas ele não questionou. Me conduziu para os fundos do terreiro, onde os rituais mais sérios são realizados. Ali, o ar era denso. O silêncio parecia mais pesado que o próprio som. Era como entrar num porão onde o tempo parou. Havia símbolos no chão, velas consumidas até a metade e um cheiro que misturava fumaça, raízes queimadas e terra molhada. O trabalho seria feito com o meu sangue novamente, mas dessa vez seria mais profundo. Eu precisei ficar completamente nu, ajoelhado no chão. O Babalorixá preparou uma bacia de cerâmica e com uma faca curva desenhou símbolos na minha pele. Nada que colocasse minha vida em risco, mas cortes o suficiente para fazer o sangue fluir. Enquanto ele recolhia, falava em uma língua que não era portuguesa, nem iorubá, nem latim. Era algo mais antigo, algo ancestral. As palavras vibravam no ar como se tivessem vida própria. Ele misturou o sangue com cinzas de carvão, folhas de arruda, pólvora, enxofre, ossos moídos e um líquido espesso que parecia piche. Jogou tudo numa cuia, acendeu 3 velas negras ao redor e colocou uma oferenda no centro do desenho feito no chão. Era a foto de Diana, uma das poucas que ele conseguiu através de redes sociais. Em seguida, começou a tocar um atabaque com as próprias mãos. Não era música, era convocação, era ordem, era sentença. O ritual durou mais de 1 hora. Ele entrou em transe, os olhos viraram, o corpo dele tremia como se estivesse possuído por uma entidade que exigia sacrifício. No fim, jogou a mistura no fogo e disse em voz baixa, quase como uma prece suja: "Vai cair, e quando cair não restará forma, nem carne, nem alma. Ela será levada em pedaços e não voltará." Eu paguei 25 mil, não discuti valor, não pedi detalhes, apenas saí dali com a sensação de que algo havia sido selado. Ao retornar para minha cidade, silenciei. Apaguei todas as mensagens, bloqueei números, fiz tudo como quem está encerrando um capítulo. Mas mesmo assim, a angústia não me deixava. Eu ainda sentia a presença dela. Ainda sonhava com sua voz, ainda sentia o cheiro do sangue no ar. E então, dias depois, recebi a notícia. Foi numa madrugada de quarta-feira. Me ligaram anonimamente. A voz dizia: "Aconteceu." E desligou. Fui até o computador, entrei em sites de notícia locais da região onde ela vivia e lá estava. Diana, 25 anos. Identificada apenas pelas digitais.
Subiu sozinha numa ponte que cruzava uma das rodovias mais movimentadas do estado. Câmeras mostravam que ela caminhava com passos lentos, sem olhar para os lados. Nenhuma hesitação, nenhum sinal de arrependimento. Ela simplesmente subiu no parapeito e pulou. O impacto com o primeiro veículo já teria sido fatal. Mas o que veio depois foi indescritível. Caminhões, carros, motos, os motoristas não conseguiram desviar. O corpo dela foi esmagado tantas vezes que, segundo a perícia, não havia como juntar tudo de novo. A carne se espalhou pelo asfalto. Os ossos viraram pó. Restaram fragmentos. Restaram fotos de um tênis branco perdido no acostamento. Restou o silêncio. Eu fechei o computador. Fiquei olhando o monitor apagado por alguns minutos. E percebi que, mesmo depois de tudo, eu não sentia alívio, sentia uma ausência, como se um pedaço de mim tivesse ido junto. Não pelo amor, porque nunca houve, mas pelo elo, pela marca que ela deixou em mim, e que ninguém mais poderá entender, nem apagar. Desde então, nunca mais voltei ao sítio. Mandei demolir a casa inteira, cada tijolo, cada parede, cada vestígio do que foi feito ali. Destruí tudo. Não deixei sobrar nem a fundação. Apenas o terreno vazio, como uma terra amaldiçoada que ninguém deveria habitar novamente. Depois disso, vendi a propriedade para alguém que jamais saberá o que aconteceu naquele chão. As garrafas com sangue foram destruídas, queimadas numa fogueira silenciosa que durou a madrugada inteira. O quarto dos fetiches foi o último a ser tocado. Lacrei com minhas próprias mãos antes da demolição. E ainda assim, às vezes, acordo no meio da noite com os olhos ardendo, com o gosto metálico na boca e com o som da risada dela ecoando no escuro, como se ainda estivesse dentro de mim. Eu sou Rafael Montenegro, e esse foi o segredo mais sujo da minha vida.